E aí, pessoal? Beleza? Bem-vindos mais um mergulho profundo aqui com a gente. Opa, Hoje a gente vai se aventurar no mundo das taças e garrafas de vinho. isso aí. E, pelo que eu vi, você mandou um material super completo. A gente tem bastante coisa pra falar. História, tipos, dicas. Uau. Mas pode relaxar que vamos te guiar pelos pontos mais interessantes. A ideia é te dar aquele upgrade na hora de apreciar um bom vinho. É isso aí. Hum. No final desse mergulho, você vai ser praticamente um sommelier, né? Vai saber tudo sobre taças, garrafas, tudo. Tipo, você tá me dizendo que a gente sente a diferença no gosto do vinho só por causa do copo. Me explica isso direito. Calma, calma. A gente vai chegar lá. Mas antes, voltar um pouquinho no tempo. Que tal? Bora, adoro uma viagem no tempo. Vamos lá. A gente vai entender como essa história toda do vinho começou. Sabe que essa bebida que a gente tanto ama, ela se mistura com a história da própria humanidade, né? Começou lá no Cáucaso há mais de 8.000 anos. A galera já estava fermentando uva. 8.000 anos. Que É. loucura. Pois é. E desde o início, o ser humano sempre buscou não só aprimorar a produção do vinho, como também a forma de apreciá-lo. Faz sentido, né? Ninguém quer beber um vinho milenar num copo de plástica, né? Uma verdade, né? Entre as taças, né? Mas me conta, como era essa história de taças antigamente? Era tudo meio improvisado. No começo, sim. A gente tá falando de madeira, cerâmica, teve até taça de ouro no Egito Antigo. Que chique. Imagina a ostentação. Mas, além da estética, a praticidade também era fundamental. Armazenar, transportar e proteger o vinho do tempo, sem a tecnologia que a gente tem hoje. Era um desafio. Nossa, devia ser dureza. E como elas foram evoluindo ao longo do tempo. Foram acompanhando as mudanças na nossa história, nos costumes, na arte. Cada época teve seu estilo. No século XVIII, por exemplo, a tulipa era a sensação do momento. Super elegante, né? Ah, sim. E no século XIX a produção em massa barateou as taças, né? Tornando elas mais acessíveis. Exatamente. E aí chegamos no século XX, que a coisa ficou séria. As taças começaram a ser desenhadas para cada tipo de vinho. Me explica essa história direito. Não é só frescura, né? De jeito nenhum. A gente pode até pensar que é, mas a verdade é que o formato da taça faz toda a diferença na hora de sentir os aromas e o sabor do vinho. Tipo, muda tudo mesmo. Muda. É como se cada taça fosse um instrumento musical, sabe? Afinado para um tipo de vinho, para realçar as características dele. Entendi. Então, escolher a taça certa é como escolher a roupa certa para a ocasião. Tipo, você não vai de vestido de gala para ir à praia, né? Perfeita analogia. Assim como a roupa certa valoriza o corpo, a taça certa valoriza o vinho. Adorei. E a gente pode comparar os tipos de taça com personagens, né? Podemos? É. Cada um com sua personalidade e seu papel na história do vinho. Aí sim, eu gosto. Me conta mais sobre esses personagens. Vamos lá. Começando pela taça Bordeaux, a dona da festa. Imponente, com aquela boca larga, corpo robusto. Entendi. Perfeita para vinhos tintos encorpados, como o Cabernet Sauvignon. Ela dá espaço para o vinho respirar, liberando os aromas complexos e ainda doma os taninos, sabe? Uhum. Aquele amargorzinho que às vezes me incomoda. Sei. Com a Bordeaux eles ficam mais suaves, mais redondos. E a Borgonha? Aquela que parece um balãozinho. Ela é mais tímida. Na verdade, ela é a poeta sensível. Com aquele corpo arredondado, bojo amplo. É, ela é bem diferente. Ela é ideal para vinhos tintos mais delicados, como Pinot Noir, Ah, entendi. que tem aromas mais sutis, sabe? Ela concentra esses aromas e direciona o vinho para a ponta da língua, onde a gente sente melhor a doçura da fruta. É uma experiência completamente diferente da Bordeaux. Nossa, que legal. E para os amantes de espumante tipo eu, qual a taça ideal? Para os espumantes, a gente tem a clássica flute, né? Alta, elegante, perfeita para manter as borbulhas por mais tempo. Ah, flute eu conheço. Mas a tulipa também tem ganhado espaço porque ela permite que você sinta melhor os aromas complexos do espumante. Olha só. É como escolher entre um vestido de baile e um coquetel. Ambos lindos, mas para ocasiões diferentes. Perfeito. É isso aí. Caramba, tô chocada. Nunca imaginei que as taças tivessem tanta personalidade. Mas e o material da taça? Faz diferença também. Com certeza. O material também tem seu papel na sinfonia de sabores, né? O cristal, por ser mais puro, transparente, ele realça os aromas e a cor do vinho. É como um palco iluminado para o vinho brilhar. Uau. Mas para o dia a dia, o vidro é uma opção mais prática e acessível. Entendi. Então o cristal é para ocasiões especiais e o vidro para os momentos mais casuais, né? Isso. E por falar em momentos especiais, eu falo das garrafas, elas não servem só para guardar o vinho, né? Exatamente. A garrafa é como um guardião do vinho, protegendo ele da luz, do calor e de outros fatores que podem prejudicar o sabor. É uma relação de confiança, sabe? Sei. O vinho se entrega à garrafa e a garrafa o protege ao longo da sua jornada. Que lindo. É como um abraço protetor. E cada parte da garrafa tem um nome, né? E uma função específica.
Me conta mais sobre essa anatomia. A gente tem a boca, o gargalo, o ombro, cada parte com sua função, como um time de futebol. O ombro da garrafa, por exemplo, serve para reter os sedimentos que se formam no vinho durante o envelhecimento. É como um filtro natural. Isso. E as diferentes formas de garrafa, tipo Bordeaux, Borgonha, isso também tem a ver com o tipo de vinho. A garrafa Bordeaux, alta e esguia, é perfeita para vinhos tintos encorpados, aqueles que precisam de mais tempo para envelhecer. Interessante. Já a Borgonha, com seus ombros mais arredondados, é ideal para vinhos mais delicados, como o Pinot Noir. Ela protege o vinho de forma mais suave, permitindo que ele se expresse com delicadeza. Nossa, cada detalhe tem um porquê. E a cor da garrafa? Tem alguma razão para tanta variedade? A cor do vidro é outro fator crucial. O verde e o âmbar, por exemplo, eles filtram a luz, protegendo o vinho da oxidação, preservando os aromas e sabores. É como um escudo protetor. Exatamente. Quem diria que escolher a garrafa certa era tão importante? Nossa. Mas agora eu tô curiosa. Me fala sobre as rolhas. Elas não servem só para tampar a garrafa, né? De jeito nenhum. A rolha de cortiça natural, por exemplo, permite que o vinho respire aos pouquinhos, essencial para o envelhecimento. Tipo, ele respira pela rolha. É como se fosse o pulmão da garrafa. Uau! E aquelas outras rolhas, tipo as de vidro ou as de rosca? Elas também deixam o vinho respirar. Ah, e depende. As de vidro selam a garrafa hermeticamente, impedem a entrada de oxigênio. Já as tampas de rosca, cada vez mais comuns, também oferecem boa vedação, mas existem modelos que permitem uma micro-oxigenação controlada, Caramba, que interessante. semelhante à da cortiça natural. Nossa, muita informação. Mas agora que a gente já conhece um pouco mais sobre taças e garrafas, a pergunta que fica é: como a gente cuida de tudo isso? Verdade. Porque não adianta ter a taça certa se ela estiver toda empoeirada, né? É verdade. A gente precisa ter um cuidado especial com as nossas taças e garrafas para que elas durem bastante e realcem a experiência com o vinho. Então me conta, quais são os segredos para manter tudo impecável? A gente vai te contar tudo na próxima parte. Aí sim. Fica ligado que a gente já volta. E aí, pessoal? Divirta para o nosso mergulho no mundo do vinho. Isso aí. Na primeira parte, a gente desvendou os segredos das taças e garrafas, lembra? Aham. Agora, preparem o paladar. A gente vai aprender a degustar vinho como um profissional. É isso aí. Chegou a hora de transformar a degustação numa experiência sensorial completa, sabe? Completa. Envolvendo visão, olfato e, claro, o paladar. Aí sim, Como compor uma sinfonia de sensações. que chique. Sinfonia de sensações. Adorei. Mas me explica direito como funciona isso na prática. Vamos começar pela visão. A cor do vinho já dá pistas importantes, né? Sobre a uva, a idade, o método de produção. Enfim, Entendi. é como admirar uma obra de arte, sabe? Observando cada detalhe. Tipo um vinho tinto bem escuro, quase preto. Já indica que é encorpado, né? Exatamente. É. E se você girar a taça, vai ver as lágrimas que se formam. Elas revelam o teor alcoólico, a densidade do vinho. É como um mapa Interessante. que te guia pelas características dele. E depois da visão, a gente vai pro olfato. Aqui a gente usa o nariz como um detetive, explorando o buquê do vinho. Ah, entendi. Você gira a taça delicadamente, libera os aromas e inspira profundamente. Tenta identificar as notas. Que delícia. É como entrar num jardim secreto cheio de flores, frutas, especiarias. Nossa, que viagem. Mas como a gente sabe o que tá sentindo, tem um guia. Com a prática, você desenvolve essa sensibilidade, como um maestro que reconhece cada instrumento da orquestra. Mas para te ajudar, a gente pode dividir os aromas em 3 categorias, tá? Tá. Os primários, que vêm da uva, como frutas frescas, flores. Aham, Os secundários, que surgem na fermentação, tipo aromas de pão, levedura, especiarias. sei. E os terciários, que eles se desenvolvem com o envelhecimento. Notas de couro, tabaco, café, chocolate. Caramba. Então, o vinho jovem vai ter aromas mais frescos, frutados. Isso. E um vinho mais velho, aromas mais complexos, tipo madeira, especiarias. Exatamente. É como se o vinho contasse a história dele através dos aromas, sabe? Revelando as origens, a trajetória, a maturidade. Incrível. E depois dessa viagem olfativa, chegamos ao ápice da experiência, o paladar. Sim, é o momento de saborear o vinho, deixar ele envolver o paladar, explorar todas as nuances, as camadas de sabor. Mas cuidado, hein? Opa. Não vai engolir tudo de uma vez. A degustação é um processo de descoberta. Você deixa o vinho passar pela boca, tocar cada canto, cada papila gustativa. Entendi. E o que a gente deve sentir exatamente? Presta atenção na doçura, na acidez, nos taninos, Sim, aqueles que a gente falou no início que podem dar aquela sensação de adstringência, de boca seca. Ah, tá. Sente também o álcool, o corpo do vinho, a textura,
Tudo isso contribui para a complexidade e o prazer da degustação. Nossa, parece que a gente vira um maestro conduzindo a orquestra dos sabores. Exatamente. Você é o maestro, o vinho é a orquestra, e o seu paladar é o palco onde essa sinfonia acontece. Cara, demais. Mas, sendo bem sincera, às vezes eu me sinto meio perdida na hora de descrever o que eu tô sentindo. Tipo, eu sei que o vinho é bom, mas não sei explicar direito. Calma, isso é super normal. No começo todo mundo fica meio intimidado com a linguagem técnica. Mas o importante é se permitir sentir sem medo de errar. Com o tempo você desenvolve o vocabulário, a sensibilidade e o mais importante, o seu gosto pessoal. Afinal, o melhor vinho é aquele que te faz feliz. Verdade. E tem algum truque pra treinar o paladar? Uma dica legal é comparar diferentes vinhos lado a lado. Vinhos da mesma uva, mas de regiões diferentes ou de uvas diferentes, mas do mesmo estilo. Entendi. Isso ajuda a perceber as sutilezas e afinar o paladar. Tipo o jogo dos 7 erros do vinho. Adorei. E falando em dicas, me explica uma coisa. Qual o melhor jeito de servir o vinho? Direto da garrafa ou tem que usar decantê? Boa pergunta. Depende do vinho. Vinhos mais jovens, frutados com taninos mais leves, podem ser servidos direto da garrafa. Mas os mais encorpados, com taninos intensos, principalmente os tintos, se beneficiam da decantação. Decantação. É aquela coisa de colocar o vinho naquele recipiente chique de vidro, né? Mas para que serve? A decantação tem duas funções. A primeira é separar o vinho dos sedimentos, que se formam na garrafa, principalmente em vinhos mais velhos. Sedimentos. São partículas sólidas, como fragmentos de uva, leveduras, cristais de ácido tartárico, Nossa. que se depositam no fundo da garrafa. A decantação evita que eles se misturem com o vinho na hora de servir. Faz sentido. E a segunda função? A segunda, e talvez a mais importante, é arejar o vinho. Permitir que ele entre em contato com o oxigênio. Isso libera os aromas e sabores. O oxigênio reage com os compostos do vinho, realçando as características, suavizando os taninos. Ele fica mais macio, mais aronioso. Entendi. É como se o vinho respirasse fundo antes de se apresentar em grande estilo, né? E quanto tempo ele precisa ficar no decantê. Tem um tempo certo. Não tem uma regra exata. O tempo varia de acordo com o vinho, a idade, estrutura. Vinhos mais jovens, com taninos mais leves, podem ficar de 30 minutos a 1 hora. Já vinhos mais velhos, com taninos mais intensos, podem precisar de 2 a 3 horas, ou até mais. O ideal é ir experimentando e observando como ele se comporta. Nossa, parece alquimia. E a temperatura do vinho também faz diferença. Com certeza. Cada vinho tem sua temperatura ideal de serviço, que permite que os aromas e sabores se expressem melhor. Servir um vinho na temperatura errada é como tocar uma música no tom errado, sabe? Desafina a melodia. Vinhos brancos espumantes, por exemplo, devem ser servidos bem gelados, entre 6 degrees e 10 degrees. Já os tintos, a temperatura varia. Tintos leves e médios, entre 14 degrees Celsius e 16 degrees Celsius. E os encorpados, entre 16 degrees Celsius e 18 degrees Celsius. Caramba, é muita coisa para aprender. Mas com essas dicas a gente já consegue se aventurar no mundo da degustação com mais confiança, né? Com certeza. E lembre-se, o importante é se divertir. A degustação é uma jornada de descobertas e cada um tem sua percepção, seu gosto. Não existe certo ou errado, só o prazer de explorar os sentidos. E no final dos contos, o melhor vinho é aquele que a gente gosta, né? Exatamente. O vinho é para ser apreciado sem frescura, com prazer, com o coração aberto. Então, relaxe, sirva-se de uma taça, inspire os aromas, saboreie cada gota e brinde a vida. Concordo plenamente. E para quem quer se aprofundar nesse mundo que você recomenda? Olha, hoje em dia tem muitos recursos. Cursos, livros, sites, blogs, canais no YouTube. É só escolher o que te agrada. O importante é ter curiosidade, vontade de aprender e principalmente prazer em degustar. Maravilha. Acho que com essas dicas a gente está pronto para a próxima etapa. A experiência completa da degustação. A gente espera na última parte do nosso mergulho. De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo do vinho. Já aprendemos sobre taças, garrafas, como degustar. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre como transformar a degustação numa experiência completa. Isso aí. A gente não pode esquecer que o vinho envolve todos os sentidos e o ambiente faz toda a diferença. É como criar um palco para ele brilhar. Então me diz, qual a receita para a degustação perfeita? Qual o ambiente ideal? Não tem uma fórmula mágica, cada um tem seu estilo. Mas, no geral, a gente busca um ambiente tranquilo, aconchegante, que convida a gente a relaxar e abrir os sentidos. Entendi. Uma boa iluminação também é fundamental para apreciar a cor do vinho. E, claro, sem odores fortes que interfiram nos aromas. A não ser que você esteja harmonizando o vinho com o ambiente, mas isso é assunto para outro mergulho. Tipo, nada de acender incenso na hora de abrir um vinho branco, né? Exatamente. O ideal é que o ambiente seja neutro para que o vinho seja a estrela principal. A temperatura também nem muito quente nem muito frio. A gente quer conforto para apreciar o vinho sem distrações. E música. Rola uma musiquinha para dar o clima. Música é sempre bem-vinda,
Mas escolha algo suave, instrumental, que não compita com os aromas e sabores do vinho. Que tipo de música? Jazz, música clássica, bossa nova, criam uma atmosfera relaxante e sofisticada. Imagina degustar um Pinot Noir ouvindo Miles Davis. Ou um Chardonnay com Debussy. A música certa eleva a experiência. Nossa, que vibe. Eu tô imaginando. E a companhia? Faz diferença degustar sozinho ou acompanhado. O vinho é uma bebida para ser compartilhada. Celebrar momentos, criar memórias, degustar com amigos, família, torna a experiência mais rica, mais prazerosa. É a oportunidade de trocar ideias, compartilhar impressões, aprender e criar laços. É tipo, um bom vinho fica ainda melhor quando a gente tem com quem brindar, né? Com certeza, a degustação vira um momento de conexão, de troca, de descobertas em conjunto. E não precisa ser nada formal. O importante é estar com quem a gente gosta. E se a gente quiser se aprofundar mais nesse mundo do vinho, o que você recomenda? Hoje em dia tem muitos recursos: cursos, livros, sites, blogs, canais no YouTube. É só escolher o que te agrada. O importante é ter curiosidade, vontade de aprender e, principalmente, prazer em degustar. Que legal. E para finalizar, qual a sua dica final para quem quer se tornar um expert em vinhos? Beba com atenção. Preste atenção em cada detalhe, da escolha da garrafa até a última gota. Experimente vinhos de diferentes regiões, uvas, produtores. Compare, analise e tire suas conclusões. E o mais importante, não tenha medo de expressar sua opinião. O mundo do vinho é subjetivo. O melhor vinho é o que te faz feliz. Verdade. Acho que essa é a melhor lição. O vinho é para ser apreciado sem frescura, com prazer e com o coração aberto. Concordo plenamente. E que venham muitos brindes e momentos especiais com um bom vinho. Um brinde a todos e até a próxima. Saúde. E fiquem ligados que a gente volta com mais um mergulho em breve. Até lá.